Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa aula de hoje ela está lá no capítulo 4, Revolução Russa, na página 62 do livro de História. Vamos aqui, pessoal, a um breve contexto sobre esse acontecimento na Rússia. Durante o século XIX, a falta de liberdade era quase absoluta. No tempo, reinava uma forte tensão social devido à grande concentração de terras na mão da nobreza. A Rússia foi o último país a abolir a servidão. Em 1861, e em muitos lugares, continuava-se com o sistema de produção feudal. A reforma agrária, promovida no ano de 1855 a 1881 pelo czar Alexandre II, o então governante da época, pouco adiantou para aliviar as tensões no campo, ou seja, as diferenças entre a capital, a cidade e o campo, elas eram totalmente sem harmonia, cheio de conflitos, a qualquer momento podendo gerar uma guerra, um conflito ainda maior envolvendo o país todo. O regime czarista reprimia a oposição, a polícia política controlava o ensino, a imprensa e os tribunais. Milhares de pessoas eram enviadas ao exílio na Sibéria, condenadas por crimes políticos. Capitalistas e latifundiários mantinham o domínio sobre os trabalhadores urbanos e rurais. Já no ano de 1894, até o ano de 1917, o czar Nicolau II, esse governante, a Rússia acelerou seu processo de industrialização aliado ao capital estrangeiro. Os operários concentraram-se em grandes centros como Moscou e São Petersburgo. Lembrando que o ano de 1917 ele estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, que foi finalizada em 1918, e a Rússia ela estava participando da guerra até o ano de 1917, que ela teve que se retirar porque ela estava vivendo um conflito já interno. Apesar disso, as condições de vida pioraram com a fome, o desemprego e a diminuição dos salários. A burguesia também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado nas mãos de banqueiros e dos grandes empresários. Todo esse dinheiro envolvido na época na Rússia, como dito, acabei de dizer aqui, que ela é concentrada apenas em pequenos grupos, Os banqueiros e os grandes empresários, e os burgueses, os trabalhadores, onde estavam nessa história. Como já perceberam, eles eram totalmente escanteados. O recurso financeiro para eles era mínimo, não dava nem para sustentar a sua própria família. A oposição ao governo crescia. Um dos maiores partidos de oposição era o Partido Social Democratas, mas seus líderes eram o Plekhanov e Lenin tinham que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas. Aí tinha o Partido Social Democrata Russo, era crítico com a política do país, porém as divergiam de como solucionar os problemas da Rússia. Isto acabou por dividi-lo em duas correntes. Então, pessoal, sim, tinham ideia de como resolver o problema do que o país estava passando, mas não chegava a um consenso. Esse grupo, esse Partido Operário Social Democrata, tinha ideia de resolver, mas não entrava em consenso. Então gerou divisões. O que aconteceu? Cada divisão recebeu um nome, Os bolcheviques, que quer dizer a maioria, liderado por Lenin, defendiam a ideia de revolucionária da luta armada para chegar ao poder. E o outro nome, nessa divisão, o segundo partido a se formar foi mencheviques, que quer dizer minoria. Liderados por Plekhanov, defendiam a ideia de evolucionista, de se conquistar o poder através de vias normais, pacíficas, como as eleições. Mas antes desse acontecimento interno, de explodir, a Rússia ela teve uma participação na Primeira Guerra Mundial. Ela fazia parte da Tríplice Entente. A Rússia lutou ao lado da Inglaterra e da França contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, que também teve a Itália ao lado da Alemanha e desse Império Austro.
húngaro. No entanto, o exército russo encontrava-se despreparados para o confronto. As consequências foram derrotas em várias batalhas que deixaram a Rússia enfraquecida, economicamente desorganizada. Veja assim, pessoal, além da Rússia estar passando por um conflito interno e ela se envolvendo nessa guerra, na Primeira Guerra, esse conflito interno só agravava ainda mais, porque a partir do momento que ela envia soldados, ela tem que repassar um determinado capital para esses soldados, ou seja, ela não tinha dinheiro interno e estava usando esse dinheiro também na guerra. Foi um dos grandes fatores a piorar ainda mais a situação russa. O movimento revolucionário foi deflagrado, com greves se iniciando-se em São Petersburgo, que se espalharam por vários centros industriais, isso no mês de março do ano de 1917. Os camponeses também se rebelaram. A maior parte dos militares aderiu aos revolucionários à abdicação de Czar Nicolau II, então governante russo da época, no ano de 1917. Durante esse período, o ano de 1917, e a Rússia passando por toda essa problemática, ela passou por duas grandes revoluções internas, que isso ocorreu logo após a abdicação de Czar Nicolau II. A partir disso, foi formado um governo provisório com a chefia de Kerensky, que se veria envolvido em disputas entre liberais e socialistas. Sofrendo pressões dos soviéticos, o governo concedeu anistia aos prisioneiros exilados políticos. De volta à Rússia, os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, organizaram um congresso onde defendiam lemas como paz, terra e pão e todo o poder aos soviéticos. No dia 7 de novembro, operários e camponeses, sob liderança de Lenin, tomaram o poder. Os bolcheviques distribuíram as terras entre os camponeses e estatizaram os bancos, as estradas de ferro e as indústrias, que passaram para o controle dos operários. E o primeiro ato desse novo governo foi retirar a Rússia da guerra. Para isso foi em fevereiro de 1918, foi assinado o tratado com as potências centrais. Este determinava a entrega da Finlândia, países bálticos, Polônia, Ucrânia e Bielorrússia, além de distritos no Império Otomano e na região da Geórgia. Então, pessoal, já no final do século XIX, o Império Russo, com uma área de aproximadamente 22 milhões de quilômetros quadrados, era o país mais extenso do mundo, com terras na Ásia e na Europa. Também tinha a terceira maior população do planeta, atrás apenas da China e da Índia. A autoridade máxima do império era o czar, como dito anteriormente, governante que concentrava grandes poderes e tinha o apoio da Igreja Ortodoxa Russa, da nobreza proprietária de terras e das forças armadas. Ou seja, esse czar aqui, a liderança dele era bem gorda, né, por esses líderes que apoiavam. Então, pessoal, cerca de 85% da população do império era formado por camponeses. A maior parte deles viviam em regime de servidão até o ano de 1861, quando um decreto do czar Nicolau II aboliu esse regime de trabalho, que tinha origem no feudalismo. No entanto, o fim da servidão não garantiu aos camponeses terras em quantidade suficiente para o cultivo, o que obrigava muitos deles a trabalhar para seus antigos senhores. Já na segunda metade do século XIX, a Rússia passou por um momento de industrialização. Era um processo de modernização da economia e foram criadas várias indústrias siderúrgicas, petrolíferas, financiadas com capitais franceses e britânicos. Ou seja, nesse momento ela estava tendo um apoio externo no desenvolvimento interno da própria Rússia. Também expandiram-se as linhas de telégrafo e a malha ferroviária. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a Rússia já era uma potência econômica e contava com aproximadamente 3 milhões de operários. Mas essa rápida industrialização, a Rússia estava muito atrás dos principais potências ocidentais em termos de capacidade de produção e inovação industrial. Ela vai dar um exemplo aqui, a questão do Reino Unido, que produzia mais ferro que a Rússia. E outro detalhe nesse período de modernização
é que esse desenvolvimento na Rússia, ela não foi capaz de eliminar as profundas desigualdades sociais do Império. No campo, apenas uma pequena população se beneficiava com o processo de modernização econômica, enquanto a maioria continuava marginalizada pela nobreza proprietária das terras. Ou seja, esse desenvolvimento, essa industrialização, não foi ampla, né? Não afetou todos os habitantes da Rússia. Meio que afetou mais, né? Beneficiou mais aqueles que já tinham recursos. Prova disso é que nas cidades, principalmente em Moscou e São Petersburgo, os operários russos estavam submetidos a condições extremas de exploração, jornadas diárias que variam entre 12 e 16 horas, baixos salários, falta de segurança, inexistência de legislação trabalhista e proibição de organizar sindicatos. Só para ter uma ideia, a jornada de trabalho hoje aqui no Brasil, diariamente, ela vai de 8 horas. Tem alguns questionamentos, questão de salário, mas mesmo assim ela procura se desenvolver. E já nesse período aqui da Rússia, puderam perceber que é de 12 a 16 horas. A questão do salário é extremamente baixo, segurança não tinha e não tinham direito de formar sindicatos para buscar melhorar essa situação. Então, devido a isso, devido a essa problemática que a Rússia estava passando, com extrema desigualdade entre os camponeses em relação à elite, as condições no interior do Império Russo contribuiu para o surgimento no final do século XIX de várias correntes socialistas que combatiam o czarismo. Entre elas se destacam os populistas, liderados por jovens intelectuais. Os populistas defendiam que a tarefa de derrubar o czarismo cabia aos camponeses, que, segundo eles, era a principal força revolucionária da época. Lembrando que também esses camponeses, eles eram a maioria da população da Rússia. Já nessa mesma época, apareceram os primeiros defensores das ideias de Marx e Engels no país, que foi graças a eles que formou a primeira geração de marxistas russos, que fundou em 1898 o Partido Operário Social Democrata Russo, ou POSDR. Mas, como dito, esse início desse partido, ele teve suas divergências, né, que posteriormente foi dividido entre bolcheviques e mencheviques. Ou seja, o país em crise, os grupos, os intelectuais se reunindo na tentativa de buscar melhoras, só que nem eles mesmos estavam sendo conscientes no mesmo objetivo. Já no ano de 1904 a 1905, disputas territoriais entre russos e japoneses levaram à eclosão de um conflito conhecido como Guerra Russo-Japonesa. Só que a Rússia ela perdeu. Isso expôs a fragilidade do império e fez crescer a insatisfação popular com a política czarista e a corrupção da corte imperial. Nesse contexto, a população e os partidos, movimentos sociais e revolucionários ocupavam grandes cidades e organizavam greves e manifestações. Pessoal, esse momento aqui ele é bastante destaque na história da Rússia. Como dito, esses grupos eles estavam se organizando, tentar mostrar para o líder, para o czar, que aquele país ele não estava bem, não estava servindo para todos, apenas para pequenos grupos. E o que eles fizeram, esses revolucionários? Os partidos dos movimentos sociais revolucionários ocupavam grandes cidades e organizaram greves e manifestações. E já em janeiro de 1905, o grupo de manifestantes marchou até o Palácio de Inverno, em São Petersburgo, para entregar uma petição ao czar, solicitando melhores condições de vida e trabalho. O czar, porém, ordenou que os soldados da guerra imperial atirassem contra os manifestantes, o que provocou a morte de centenas deles. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Então, pessoal, esse grupo, né, por livre e espontânea vontade, decidiu preparar um documento e levar ao czar dizendo: olha, meu país está passando por isso e por aquilo,
e vamos tentar resolver isso de forma pacífica. Mas Czar não. O que ele fez? Nem ouviu a proposta desses manifestantes e mandou seus soldados atirar, né? E várias pessoas morreram nesse conflito, que inicialmente não era nem para ter sido um conflito, era apenas para ter acontecido um diálogo entre manifestantes e Czar. Só que isso piorou ainda mais a questão de ordem dentro da Rússia. Essa repressão movida pelo Czar, ela desencadeou uma série de protestos e greves no país. Um dos protestos mais conhecidos, marinheiros de um importante navio de guerra, que é conhecido como Encoraçado Potemkin, rebelaram-se contra seus comandantes em razão de maus tratos e das péssimas condições de trabalhos nesse navio. O movimento foi duramente reprimido pelo governo. E a repercussão da Revolução Russa de 1905, como ficou conhecido, obrigou o regime ceder a realizar reformas encabeçadas pelo Partido Constitucional Democrático. O Czar convocou a Duma, um parlamento russo, procurando dar uma aparência democrática ao seu governo. O parlamento, contudo, era facilmente manipulado pela aristocracia. E o Império continuava a reprimir com violência os movimentos de contestação ao regime. Então, após esse acontecido do Domingo Sangrento, foi formado os sovietes, que era um conselho de representantes de operários, soldados e camponeses, que deliberavam sobre questões de interesse dos trabalhadores, como as lutas, o abastecimento e a publicação de jornais. Os conselheiros eram constituídos de representantes eleitos no seu local de trabalho, com mandato revogáveis, e dividiam-se em dois organismos, a Assembleia Geral e o Comitê Executivo. Este, encarregado de colocar em ação as propostas votadas na Assembleia. Com isso, esse início desses grupos em São Petersburgo, entre janeiro e fevereiro de 1905, mas o primeiro soviete de deputados operários de São Petersburgo formou-se em outubro, ou seja, lá em fevereiro começou a se formar até decidir uma decisão geral, que formou-se já em outubro. Sem demora, a partir desse grupo formado, partiram para a prática, que foi convocar uma greve geral que paralisou a cidade e se espalhou por Moscou e por outras cidades russas, fortalecidas por levantes nos campos e nos quartéis. Claro que Czar não estava nem um pouco contente com esse tipo de movimento, com essas greves. O que aconteceu? Esse movimento ele foi derrotado em dezembro, com cerca de 1.500 mortos e a dissolução dos sovietes. Então, pessoal, como esse assunto ele é bastante extenso, a nossa próxima aula será uma parte 2 dessa Revolução Russa. Então, até mais. Até a próxima aula.